Estamos de volta, nosso podcast aqui realizado pelo Cesupa e a Fundação CERT, e nós vamos encerrar o evento com uma grande convidada, com a Caroline Barros, que é diretora da Casa Sociobil. É isso, né? Casa Sociobil. Casa Sociobil, coordenadora executiva. Perfeito. Vamos conversar um pouco com a Caroline e entender um pouco quais os projetos, quais a atuação dela nesse ecossistema da bioeconomia, e a gente vai falar um pouco também sobre Parque da Bioeconomia, esse espaço que a gente está aqui transmitindo direto do evento, que tem uma história bem legal da sua concepção, e a Carol vai nos ajudar a entender mais sobre isso. Carol, seja bem-vinda, vai fechar o nosso evento aqui com chave de ouro, nossa última entrevista, é um prazer tê-la aqui conosco. Que honra, obrigada, Gustavo. Muito importante a gente conseguir trazer o parque e a casa para fechar. Acho que é um bom sinal. Com certeza. E, Carol, antes de nós entrar nas instituições, conta para nós quem é a Carol, como você chegou nesse contexto de sociobioeconomia. Nossa, essa pergunta talvez das mais difíceis, porque sou arquiteta e urbanista de formação, mineira, não sou da Amazônia, né, mas atuando aí há cerca de 7 anos aqui na região e trabalhando muito com inovação e questões sociais e ambientais. E aí a bioeconomia ela vem, né, a partir dessa atuação e aí de múltiplos atores, né? Já trabalhei com governos estaduais, já trabalhei com organizações think tanks internacionais, já trabalhei com ONGs menores, já trabalhei em bancos multilaterais, tudo relacionado à Amazônia e questões socioambientais, e aí a bioeconomia sendo sempre uma solução, né, um caminho da gente também conseguir interligar melhor, né? Tanto essa visão, enfim, questões climáticas, questões sociais, questões relacionadas a povos e comunidades e aspectos de inovação, formação de negócios, né, desenvolvimento econômico para os territórios e para as pessoas. Então, a bioeconomia, ela vem na minha carreira, assim, aparecendo a partir desses processos. E aí chego aqui, agora alguns meses, né, dentro do ecossistema do Parque de Inovação e de Bioeconomia e Inovação da Amazônia, aqui no Pará, aqui em Belém, para também seguir nessa articulação, agora numa abordagem que une, né, a visão de negócios e de políticas públicas. Legal, que interessante. É aí que entra a Casa Sociobil. Como que é essa instituição, né? Quem que são os realizadores, executores dela? A Casa Sociobil, ela vem assim de uma necessidade a partir das políticas públicas, né? Então, para falar da casa, a gente dá uns passinhos um pouco atrás e volta lá em 2020, quando o Pará começa suas políticas relacionadas a mudanças climáticas. E aí, nesse contexto, se entende que a bioeconomia ela é uma ferramenta. E a partir daí tem o desenvolvimento do Plano Estadual de Bioeconomia, que é o Plan Bio. E aí, dentro do Plan Bio, do processo de construção, do processo das escutas nos territórios e de engajamento e realmente articulação, né, para se fazer esse plano, surge essa entidade que vem a partir das demandas dos povos indígenas, dos povos quilombolas, das comunidades tradicionais e dos agricultores familiares, de se ter dentro desse ecossistema uma entidade que seja liderada com um conselho de maioria de povos e comunidades, executando ali, junto desse ecossistema de bioeconomia, e especialmente aqui no parque também, né, tanto nos territórios quanto aqui, executando toda essa articulação desses interesses e realmente que o fomento, né, olhe também, né, para os negócios comunitários. Então, aí a gente está falando de associações, de cooperativas que estão nessa trajetória de desenvolvimento de negócios a partir dessa sociobiodiversidade, né? Então, o escopo da Casa Sociobil é a sociobioeconomia. Então, é essa bioeconomia que vem dos povos e das comunidades e que também corresponde a uma lógica um pouco diferente, né? Porque a gente entende que a trajetória, se tratando de um negócio comunitário, ela passa por outros desafios de fortalecimento de governança territorial. Então, assim, tem, né, toda uma capa de políticas públicas. E aí a casa, ela é essa resposta. Então, a casa, ela está aqui dentro do parque, ela está incubada no Parque de Bioeconomia, mas ela também faz essa ponte com os territórios e tanto busca essa integração dos territórios junto do parque, então trazendo necessidades, demandas de pesquisa e desenvolvimento e centralizando, né, trazendo toda essa capacidade de fomentar esses bionegócios através de editais, de articulação, de parcerias, enfim, capacitações e por aí vai,
mas também gera soluções para os territórios desenvolvidos no Laboratório Fábrica e aqui no Centro de Negócios, para que eles voltem para os territórios fortalecendo seus bionegócios. Então, a gente está aqui começando uma trajetória operacional, né? É uma co-construção que vem desde 2022. Então, a gente está nesse processo já longo, junto de redes representativas dos povos e comunidades aqui do estado do Pará. E agora a gente chega no início da operação. Então, estou começando aqui há alguns meses, a gente começou a ter um time executivo, que agora, né, começa a funilar nessa atuação e aí sim trazendo ações, né, agora já não junto só da SEMAS, que é onde também, né, a Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças do Clima, né, a SEMAS Pará, onde a casa também está incubada, mas agora já numa interface de também conseguir já executar esses projetos, né, tanto com recursos públicos quanto com recursos privados, e aí que mora a inovação. Perfeito, que interessante. Mas ela surge em função dessa nova estratégia do parque? Ela surge para ser um braço do parque ou ela já tinha uma atuação? Isso é interessante, porque o parque ele tá no plano de bioeconomia, né? Então o parque ele é um instrumento muito importante, porque a gente entende que temos lacunas em relação ao desenvolvimento da bioeconomia, que envolve, né, todos aspectos de ciência, tecnologia e inovação, envolve acesso a mercados, envolve capacidades técnicas, né, envolve articulação com atores, inclusive, né, de outras regiões e de outros países. Então, o parque ele surge como esse projeto catalisador para a bioeconomia no Pará. E a casa, ela já vinha numa trajetória de co-construção, né? E aí, quando o parque é realmente efetivado, se entende que aqui seria o lugar da casa sociobio, porque aí a gente realmente consegue conectar esse ecossistema de um jeito também que, né, a gente traz o território aqui para dentro. Então, parte da missão da casa é trazer essas associações, essas cooperativas e estabelecer essas relações, né? E aí sim ter esse impacto, inclusive, nesses territórios. Uhum. Então, é essa ponte. E foi, assim, uma questão, né? Foi todo aquele timing também da COP, que também acelerou, inclusive, o processo aqui, né, de criação do parque. Então, foi nesse contexto que tudo casou muito bem. Sim, que legal. E quantas comunidades, ou talvez mais do que comunidades, pessoas, né, estão envolvidas com a Casa Sociobio diretamente, que vocês trabalham, né? Essa pergunta é interessante, porque agora a gente está se formando como um portfólio, né? A gente está se entendendo também esses aspectos mais ligados realmente aos negócios e entendendo, né, povos e comunidades, mas principalmente no caso da casa, a partir dos bionegócios, né? Mas as redes que compõem a casa, né, correspondem simplesmente a todos os povos e comunidades do estado do Pará. Então, a gente tem, né, dentro dessa co-construção e como os atores que realmente aportam ali junto desse conselho que a gente está estabelecendo, a gente tem a FEPIPA, que é a Federação Estadual de Povos Indígenas, a gente tem a FETAGRE, que é uma federação que corresponde a 70% da agricultura familiar do estado. A gente tem o Malungo, que trabalha com os territórios quilombolas do estado do Pará. E a gente tem CNS, que representa também os extrativistas do estado do Pará. Então, a gente tem esse aspecto duplo, né, que tanto tem uma atuação relacionada aos bionegócios de uma maneira mais estrita, e aí a gente tem, dentro do portfólio, né, de nascença da casa, toda a trajetória de fomento que vem a partir dessa política, que são os editais do Nova Sociobio, e aí a gente tem cerca de 30 iniciativas que já vêm sendo incubadas nesses últimos anos. Esse edital é de vocês? Esse edital é um edital público, é um edital que sai pela SEMAS, pela Secretaria. E que agora a gente está justamente no momento de transformar ele num programa. Então, trazer um novo nível e instrumentalizar através da casa. Então, a gente tem os editais, mas, na verdade, a nossa interface, né, e a nossa abrangência, inclusive, junto desses grupos que a gente entende como redes, né, que são essas redes de povos e comunidades que nos apoiam e que são o nosso conselho, a gente justamente está desenhando mais essas estratégias. Então, quais são os novos instrumentos de fomento, quais são as novas ações, como que o parque agrega os desafios de pesquisa e desenvolvimento e como que se devolve, questões de salvaguardas, né? Quando a gente trabalha especialmente com povos indígenas, povos quilombolas, a gente tem questões de salvaguarda e propriedade intelectual que precisam ser encaradas de uma maneira mais específica e com mais sensibilidade, né? E,
enfim, então a gente está fazendo essas conexões nesses diversos âmbitos, e é uma organização que ela existe para dar saída, né, para dar vazão aos interesses dos povos. Então, a gente está aqui para ser demandado também, né? A gente surge de uma demanda e seguimos nesse fluxo agora, né, com mais capacidade e com operacionalização, mas que já vinha ali sendo internalizado em todos esses editais de fomento e todas essas estratégias. E agora, assim, né, conversando com o CERT, e a gente está já entendendo e planejando como que a gente como fazemos ações e modelamos ações dentro do ecossistema, como que o laboratório fábrica também recebe essas demandas e como que a gente encaminha e como que a gente desenvolve. Então, agora a gente está inventando tudo isso, mas vem de uma atuação, na verdade, de políticas públicas. Então, isso é muito especial, assim, né? A casa, ela tem várias faces, né? A depender também com quem que ela está se relacionando e de qual que é o papel naquele momento. Mas fato é que é de interesse de povos e comunidades, e isso não é de maneira nenhuma possível de mudar, né? Sim, que legal. E vocês já têm um portfólio assim, de negócios? Consegue compartilhar alguns cases que tem? Porque nós, na Jornada Amazônia, a gente tem poucos cases comunitários mesmo. Tem, né? Mas é sempre a minoria, né? A maioria do cidadão urbano, né? Esse é o padrão. Mas quilombolas tem, mas é minoria, né? Enfim, indígenas muito menor ainda. E talvez vocês já tenham um repertório maior, né, desses tipos de negócio, né? Quais são eles, né? O que eles estão fazendo, produzindo, vendendo, ou para onde que eles estão planejando ir? Os desafios dos negócios comunitários, dos bionegócios, são desafios muito diferentes, né, de vários outros momentos ou de vários outros atores nessa trajetória de inovação em bioeconomia. Porque muitas vezes está atrelado a desafios que requer muito mais tecnologia social, por exemplo, do que tecnologia de ponta, né? Então, são muito mais questões, muitas vezes, relacionadas ao próprio fortalecimento desses povos e comunidades, numa primeira instância, e secundariamente aos bionegócios. Então, o negócio ele é um aspecto, mas ele é um aspecto da existência daquelas associações e cooperativas e que se relaciona de uma maneira que é numa lógica muito distinta, né? No geral, os apoios que a gente tem dado, né, até nessa trajetória do Inova SócioBio, tem sido muito ali para o fortalecimento das agroindústrias que eles têm localmente, e na geração dessas soluções, né? A gente também tem assim todo um trabalho de olhar para questões de preparação para acesso a mercados, né? Então a gente tem, por exemplo, o perfil desses negócios ainda tendo grande parte deles, né, a maior parte da sua renda, enfim, atrelada a políticas públicas, né, como, por exemplo, a alimentação institucional, a merenda escolar e tudo mais. Então, a gente tem aí uma necessidade de realmente ampliar esse acesso a mercados para que eles, inclusive, tenham a necessidade de se estruturarem mais, né, nesse cenário. Mas, nesse momento, o que a gente tem, né, dentro do Inova SócioBio, majoritariamente, é levando financiamentos para os territórios, né, para as estruturas que eles já têm localmente, e trazendo esses aspectos de inovação, mentorias, capacitações. Então, a gente rodou aqui um primeiro MVP com um grupo menor de 4 associações cooperativas que queriam começar a desenvolver ou precisavam desenvolver melhor a parte de produção de polpas de frutas, por exemplo. E aí foi muito interessante, porque é algo que muitas vezes, né, numa perspectiva técnica, parece tão básico, né, assim, quando a gente vai ver a realidade amazônica e as próprias, né, capacidades, enfim, de formação e acesso, a partir dessa experiência, a gente entendeu o quão impactante é experienciar e ter essa capacitação e essa formação dentro desse ecossistema de ponta. Então, mesmo se tratando de equipamentos e um espaço que claramente não tem uma capacidade enfim, muito maior do que seria necessário nos territórios, isso já traz boas práticas, isso já traz toda uma capacidade ali de melhorar os produtos, assim, absolutamente, a partir de, muitas vezes, de técnicas simples, né, ou de conhecimento sobre outros possíveis maquinários e tecnologias, que já é uma grande mudança ali para as comunidades. Então, esse MVP que a gente fez agora nesses últimos meses foi muito legal sentir isso, que mesmo não sendo uma interface, né,
fabril que seja ali do interesse ou da capacidade de utilização dessas associações e cooperativas, que muitas vezes tem uma produção muito menor do que seria para o ambiente fabril, a gente utiliza esse espaço e a gente utiliza todo esse ambiente também para fomentar a inovação e trazer aqui, ter essas outras conversas e ter mentorias e capacitar e produzir outros caminhos, né? Então, conectar com outros mercados e aí desenvolvendo e tudo isso. Sim. Não, legal, excelente essa tua colocação do espaço da tecnologia induzir a busca de novos padrões, né, fora daqui, né, de compartilhar esse conhecimento, inspirar, porque na prática, né, a pessoa viver um ambiente fabril, ela tem a oportunidade aqui de ver como funciona, de trazer os produtos, de beneficiar, né, e entender um pouco disso, né, e assim inspira eles a melhorar padrões, né, e compartilhar esse conhecimento. Eu acho que isso é bem relevante do ponto de vista de levar inovação, né, para outros cantos. Mas eu acho que não tenho certeza se toda a nossa audiência sabe o que tem aqui dentro desse parque da bioeconomia. E se tu puder dar um panorama geral e até mesmo de operação, né? Se uma comunidade lá quer utilizar o parque, como que ela faz, como que interage com vocês, com o laboratório fábrica, né? Dá um panorama para nós. Perfeito. Bom, a gente está aqui perto da Estação das Docas, que é, né, um lugar assim que todo mundo que passa por Belém conhece. Então, acho que estamos aqui numa antiga área portuária e o Parque de Bioeconomia e Inovação é composto por 2 galpões, né, 2 armazéns. Um é esse onde a gente está, que é o Centro de Negócios, onde parte do evento do BAS está acontecendo, e o outro é o Laboratório Fábrica. A gente entende que esse espaço onde a gente está, ele corresponde a esse coração e essa inteligência e essa capacidade, né, também dessa articulação de atores. Então, aqui no Centro de Negócios, a gente tem, tanto a Casa SócioBio está incubada aqui, mas a gente tem a Fundação CERT, né, que é quem coordena essa parte de tecnologia e inovação. A gente tem também instituições de ciência e tecnologia, de ciência e pesquisa, né, como o CESUPA, a UEPA também está chegando, e outras que devem também estar aqui. Então, a gente tem um ecossistema que está recebendo atores ligados à bioeconomia e a esse fomento, e que fazem toda essa articulação. A gente tem a escola a OTECOA, que é de gastronomia social, que a gente entende também que é a parte de alimentação e cultura alimentar, acessando aí, né, entendendo como um motivador, né, como um motor econômico também para a bioeconomia muito importante. E aí esse espaço é onde a gente realmente fomenta, né, onde a gente traz, inclusive, eventos como o BAS, mas a gente também fomenta outras agendas e conexões, coworking, membresia. Então, tanto para os bionegócios, numa perspectiva da casa, mas para os negócios da bioeconomia como um todo, né, entendendo também que a gente tem várias bioeconomias e que a gente está aqui desenvolvendo todas elas, né. Já no outro galpão, no Laboratório Fábrica, aí sim a gente tem uma fábrica que é a primeira na Amazônia para bioeconomia, acho que é a maior da América Latina, na verdade, desse modelo de fábrica, que ela olha muito, né, para alimentos e bebidas, cosméticos também, química fina e algumas outras cadeias, né, algumas outras frentes, mas ela traz todo um maquinário que ele foi pensado justamente para os desafios da bioeconomia amazônica, né? Então, a gente tem a realidade da bioeconomia muitas vezes laboratórios distantes ou equipamentos que não correspondem, né? Que a gente não tem na região. Então, a castanha daqui muitas vezes vai para outro lugar para fazer a testagem da aflatoxina ou para fazer um processo de secagem. Então, a gente traz o Laboratório Fábrica como uma maneira de aproximar esses serviços, e tanto numa dinâmica de pesquisa e desenvolvimento, que aí é muito apoiada pelo consórcio tecnológico que o parque está puxando, ou seja, juntar todas essas universidades, laboratórios e fazer uma complementariedade, né? Porque a gente tem bastante coisa aqui, mas não tem tudo. Então, assim, como que a gente traz também, né, essa ligação entre esses pesquisadores, entre o que está sendo feito de conhecimento e tecnologia sobre bioeconomia. Então, o consórcio dá um pouco conta disso. E aí a gente tem, claro, né, todos esses equipamentos que também podem, né, vão sendo usados tanto para prototipagem, testagem, né, pesquisa e desenvolvimento, quanto também podem ser usados e alugados, inclusive,
para a produção fabril mesmo. Então, uma empresa, né, o setor privado também está aqui aberto para utilizar esse espaço, né, e entender ali, obviamente, né, tem um preço ali dentro, enfim, a depender do ator, a depender de como as coisas acontecem, mas também é uma estrutura que pode ser utilizada para também é isso, né? Vários produtores, né, na ausência de um espaço fabril que possa ser compartilhado, tem um gargalo de ter ali os equipamentos e de conseguir fazer, por exemplo, né, o processamento da manteiga do cacau, né? Então, muitas das vezes agora, que é o que vem sendo feito, né, a gente está testando e tentando entender também como que, enfim, como que a gente coloca isso para fora. Então, agora começa essa atração dessas startups e desses negócios. A gente está aqui, nas próximas semanas, né, deve sair todo o processo de membresias do parque. Então, aí sim, né, conformando ainda mais esse ecossistema e essa possibilidade de ativação desse ecossistema a depender dos parceiros, a depender dos programas. E a gente caminhando junto nessas várias partes para justamente a gente fazer rodar produtos inovadores, para que, enfim, para que as startups e que as empresas, né, tenham mais e mais condições de entregar um produto competitivo no mercado, garantia de qualidade, né? Então, toda essa parte tecnológica que, assim, o laboratório fábrica vários dos equipamentos lá, é o primeiro equipamento do tipo que tem na Amazônia brasileira, sabe? Então, é realmente muito impressionante também nessa parte tecnológica. E aqui, né, no centro de negócios, é o coração da inteligência das coisas, né, digamos assim, de realmente do fazer negócios, ideação e inovação. E você estava aqui e você acompanhou a obra antes da COP? É engraçado, porque eu venho acompanhando, enfim, eu venho acompanhando de outras posições, porque como eu era de uma organização, eu era do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que foi parceiro do desenvolvimento aqui do parque, né? Anteriormente também apoiei mais a partir do engajamento político e das questões relacionadas a como a bioeconomia responde às mudanças climáticas na realidade amazônica, através do WRI Brasil, que é uma organização um think tank que trouxe, né, todo esse desenvolvimento, essa conexão entre bioeconomia como estratégia, né, de desenvolvimento alinhado às questões climáticas na Amazônia. Então, eu vim acompanhando e apoiando e nessas outras posições, e aí agora, nos últimos meses, que eu chego aqui no parque nessa posição. Mas vi a obra acontecendo, vi a loucura pré-COP, né, prazos e uma infraestrutura desse tamanho, e aí foi muito legal também que tudo conseguiu sair, né? Então, acho que saiu a tempo, o lançamento, enfim, aconteceu em outubro do ano passado, antes da COP. Na COP foram mais de 50 mil pessoas que passaram por aqui. Tivemos, assim, presidentes e autoridades de diversos países e realmente foi muito impressionante. Foi um momento importante também de disseminar, né? Que o parque existe e vamos fazer parcerias e vamos co-construir também, né, esse futuro do parque. Então, foi muito emocionante, assim, todo o contexto COP, porque eu acho que não tem, assim, o maior caso que a gente tem de fomento da bioeconomia amazônica é o Parque de Bioeconomia. E foi uma trajetória de políticas públicas longa, né? E que o Pará é muito liderança, né? O Pará foi muito pioneiro, na verdade. Porque agora, no ano passado, a gente teve o Plano Nacional de Bioeconomia, né? Mas o Plano Estadual do Pará ele já está completando aí os seus 3 anos de execução. Então, realmente, também tem também tem uma posição. Por isso que o Parque de Bioeconomia é o Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia. Porque ele entende que, regionalmente falando, ele tem um papel pioneiro e ele também está sendo muito... Né, a gente tem aqui feito muitas articulações, tendo em vista que é a primeira vez que algo desse tipo está sendo pilotado e vamos aprender junto, né? E vamos melhorar e vamos também entender o impacto disso regionalmente. Brasil e também 8 países amazônicos, né? Porque a Amazônia é muito maior do que só o Brasil também. Então, é um pouco assim que o parque se estrutura. Sim, legal. E assim, eu tenho a impressão de que eu acho que não é só no nicho da bioeconomia que ele tem um poder grande. Eu acho que não existe algo tão parecido em nenhum contexto, né? De startups que seja governamental. Talvez privado, né? Em São Paulo, né? O escritório do Google lá tem um hub lá de inovação, o Novabra tem...
Em Santa Catarina tem a CAT, a associação lá, mas do ponto de vista governamental de política pública, eu acho que ele é o pioneiro. Não conheço outro tão estruturado como esse, né? Que tem fábrica, que tem diversos atores. E fico imaginando como que ele surgiu, né? A gente está acostumado com... Os governos começam e saem em Frankenstein, geralmente, né? Cada um puxa faz um puxadinho e diz, aqui vai ser o meu lote, e faz de um jeito, e o outro faz um outro jeito. E aqui não, ele é coeso e totalmente integrado ao ecossistema, né? Sim. Eu acho que também o processo da bioeconomia amazônica nos últimos anos e toda essa mobilização de muitos atores em torno da bioeconomia amazônica é o que permitiu também esse posicionamento, né? A gente teve, assim, conseguir executar, né, considerando tempos de governo, realmente requereu, né, muitas forças e muito alinhamento. Mas eu acho que também o Pará teve, né, tivemos aqui a bênção de ser sede da COP30, muitos processos foram muito, enfim, tudo que se relaciona, né, com essa frente de mudanças climáticas, a gente teve muito apoio ali, né, a gente teve realmente uma política que olhou muito para tudo isso e que permitiu que esse equipamento estivesse aqui lindamente de pé e funcionando agora. Então, acho que tem uma responsabilidade aí de todas as partes envolvidas de a gente manter e fortalecer mais ainda a partir desse reconhecimento, né? Porque todo mundo que vem aqui fica de cara, né? E fica de cara porque, realmente, a gente está falando de uma estrutura de 300 milhões de reais. Então, a responsabilidade, né, de orçamento público. Uhum. Então, a responsabilidade também mora aí, né? Mas é isso. Acho que estamos muito bem posicionados e todo o fato de também ter vindo toda a Política Nacional de Bioeconomia, todo mundo tem olhado para cá como um exemplo, como uma referência, e eu acho que isso é muito legal. Uhum. E na sua visão, o que falta ainda no ecossistema em si, né? Porque às vezes falta integrar mais com a pesquisa acadêmica, ou falta o ambiente de startups, né, de negócios se apropriar daqui. O que falta ainda? Se falta, né? Com certeza é uma iniciativa tão nova, né? 6 meses, pouco mais de 6 meses, né? Com certeza falta muita coisa, né? Mas para quem estiver de fora e dizer, eu quero participar do parque, né? Eu quero me integrar, quero participar dessa inovação na SócioBio e eu posso ir nesse caminho porque a Carol está lá dentro e está dizendo que isso aqui é importante, que a gente precisa, né? Eu acho assim, é uma articulação multissetorial, né? Aqui, assim, acho que a gente está falando de muitos atores convergindo interesses e chegando num common ground, né? Chegando num lugar comum também dentro desse caminho que é a bioeconomia. A gente passou anos para desenvolver o que é a bioeconomia na Amazônia. Então, tem uma longa trajetória da gente entender o que é a bioeconomia. Agora, a gente está começando, né, segmentos e segmentos, mas começando a ficar todo mundo na mesma página de que a bioeconomia ela é próspera, a bioeconomia ela é inclusiva ou não será, né? A bioeconomia ela olha para povos e comunidades. A bioeconomia ela constrói coletivamente, porque ela entende que os territórios é a base da bioeconomia. A gente está falando de processos produtivos, a gente tem que olhar para a questão da terra. Então, assim, acho que a bioeconomia vira um novo chamado para essa co-construção. Só que, claro, né, isso pressupõe também que a gente esteja aí, todo mundo se apoiando nessa trajetória e querendo chegar nesses mesmos caminhos. Acho que o base é um super termômetro, né? Ver o evento tão cheio, com tanta gente tão importante e articulando tanta coisa aqui esses dias, mostra para a gente que existe para todas as camadas, né? Desde os recursos que vêm do setor privado, cooperação internacional, desde o reconhecimento do multilateralismo e de todos os projetos que têm andado, até as instâncias de governo e outros atores, né? Filantropia, enfim, a gente vê que estamos conseguindo, né, criar um caminho comum. A gente não exatamente está todo mundo na mesma página, né? Agora, existem muitos desafios, né? O entendimento de bioeconomia, muitas vezes, quando a gente pensa no escopo de povos e comunidades, ele pode ser um conceito também, se a gente não trabalha bem, ele pode ser bastante solapante, né? Quando a gente pensa em processos econômicos e questões sociais, né, e questões culturais, a gente tem que ter muita sensibilidade. Então, eu acho assim, a bioeconomia ela é um chamado para a co-construção, ou não será uma boa bioeconomia. Então, eu acho que o desafio sempre que está colocado é a gente conseguir, assim,
todo mundo entender também quem precisa ser ouvido, garantir esses espaços, né, e garantir esse entendimento para a gente se encontrar nessa trajetória. Que fantástico. Uma das coisas que a gente mais ouviu aqui, essa visão de construir junto. Ai, que bom. Nessas nossas entrevistas. Muito legal. E, Carol, a gente está chegando ao nosso tempo final aqui. Queria deixar para você finalizar, talvez convidando as pessoas para conhecer a Casa Sociobio, conhecer o parque, se envolver na bioeconomia, quem eventualmente, né, está ligado a esses povos tradicionais, a comunidades, e não sabe, né, que pode contar com o suporte de você mandar uma mensagem para eles. Perfeito. Bom, aqui no parque a entrada do parque é pelo balcão único, né? Então a gente tem, eu não sei o quanto que esse tema já apareceu aqui. Não apareceu não. Porque a gente tem um atendimento para quem chega, e esse atendimento ele tá tanto para quem é startup, para quem tem, enfim, tá com uma base de inovação, né, mais alta, quanto para os bionegócios. Então a gente convida, né, a chegar no parque através do balcão único, que é esse primeiro ponto de contato. Estamos aqui resolvendo aspectos de comunicação também, de potencializar mais as redes e as páginas para que também isso fique mais acessível, mas a chegada via balcão único é o caminho, porque é ali que a gente traz, né, a partir do início desse relacionamento, como que o parque pode servir ali aos interesses de quem chega, e assim, sendo, né, tendo PJ ou não tendo PJ, né, assim, realmente estamos trabalhando com o nível do sonho e com o nível do que existe, o que chegar. E aí, a partir do balcão único, a gente vai estabelecendo, né? A Casa Sociobio está sempre de portas abertas para as associações cooperativas. A gente tem, né, estamos começando essa trajetória de rodadas de engajamento junto de outras secretarias de interesse, entendendo também que a gente trabalha todo mundo junto, né? E que a gente precisa realmente estar todo mundo nesse caminho comum. E fazendo essa caravana de Casa Sociobio. Então, espero também que a gente consiga circular pelo estado do Pará no próximo ano. Então, temos aí planos que, inclusive, vão para os territórios para trazer as cooperativas para cá e as associações. Mas é isso, a gente entende que esse espaço está para ser demandado, né? Ele é fruto de políticas públicas e é aí que a gente espera conseguir entregar. Enfim, a gente tem o desafio de, inclusive, conseguir se fazer compreender, né? Porque eu acho que é tão inovador que, às vezes, é complicado de saber que pode entrar, pode perguntar, pode vir aqui, pode buscar entender. Então, assim, esses espaços são muito importantes para que a gente consiga, né, que mais gente olhe e para esses vários aspectos, né, tanto de ciência, tecnologia e inovação, quanto como das próprias startups e bionegócios, mas também de outros atores que podem se juntar, porque é sobre esforços conjuntos mesmo, é sobre co-construir e crescer. E eu acho que, assim, espero que a gente consiga cada vez mais também trazer essa conversa que liga os interesses dos povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais e agricultores familiares, né, das associações e cooperativas, com esses outros, com aspectos de inovação, com o setor privado, acesso a mercados, porque é assim que a gente entende que a inclusão também vai acontecer, né, a partir do momento que a gente começa a trazer todos esses atores e co-construir a partir dos vários interesses, né. Então, é isso, assim, acho que só reforçar que realmente é um espaço para todo mundo. E é um espaço único, né? Isso que é legal. Em outra palestra eu vi uma apresentação sobre a diversidade, né? Como a diversidade favorece a inovação. E se está a diversidade concentrada em um ambiente único, total, a chance dela tudo se conectar e sair coisas fantásticas é muito maior, né? Então, é uma iniciativa fantástica. E parabéns pelo trabalho, parabéns pelo tudo que vocês estão fazendo aqui. Obrigada. Agradeço. Vamos junto. Isso aí. Gente, estamos encerrando. Essa foi nossa última entrevista. Encerramos com chave de ouro aqui o nosso podcast, a primeira edição. Nós não escolhemos um nome para esse podcast, então na próxima você será convidado e vai nos ajudar a criar um nome também. Você que é boa nessa etapa aí de articulação e criação. Vamos. Foi um prazer aqui. Gente, deixa um convite aí para quem não conhece muito sobre sociobioeconomia. Então pesquisem aí os conteúdos, sites e redes sociais da Jornada Amazônia, da Casa Sociobio. Entrem em contato aí também com o parque e vamos fazer mais inovação aí olhando para negócios que mantêm a floresta em pé. Obrigado, gente.